Agora, isso posto, apesar de todas as críticas teóricas, a vida real tem mostrado que o mercado dá claros sinais de que segue em processo natural de amadurecimento. E o posicionamento mais esclarecido dos consumidores pode ser retratado através de fatos, como, por exemplo, o comportamento do segmento de carros elétricos usados. O que você pode comentar sobre isso, Guidozzi? Olha, Bacelar, esse é um ponto bem legal, porque nada melhor do que dados para mostrar isso, né? Às vezes a gente vê carro na rua, escuta um amigo falar, escuta um programa falando, mas nada melhor do que você ter a informação que você vê do mercado, né, sobre o assunto. Então, segundo a Fenauto, nesse primeiro semestre do ano de 2024, as vendas de carros eletrificados são carros elétricos ou híbridos, usados ou seminovos, cresceram 90% no Brasil, totalizando em torno de 33 mil carros vendidos, tá? Sendo que desses 33 mil carros, 83% deles têm até 3 anos de uso. Ou seja, o consumidor está buscando esses produtos, eles estão começando a entender mais do carro, estão começando a querer mais comprar esse carro, independente se é novo ou se é seminovo, e estão buscando pelos mais novos. Já que a gente querem comprar um produto novo, com nova tecnologia, eles buscam pelo mais tecnológico, pelos que estão mais atualizados, assim como a gente faz com qualquer outro produto, né? Afinal, quando a gente vai comprar uma televisão, um videogame, alguma coisa, a gente sempre quer o de última geração e nunca quer os mais defasados. Em contraste a isso, as vendas de veículo a combustão aumentaram apenas 9% nesse mesmo semestre comparado a 2023. Ou seja, é uma grande diferença, quase 10 vezes mais de procura e de compra por produtos de nova tecnologia versus aos produtos de combustão, ou flex, ou etanol no Brasil esse ano, nesse primeiro semestre de 2024. Pois é, depois ainda dizem que carro elétrico usado é um mico, não é mesmo, Guidozzi? E só para deixar nossos autoespectadores ainda mais bem informados, eu corri aqui de última hora e apurei com o Enilson Salles, presidente da Fenauto e nosso parceiro de conteúdo aqui do programa, que esse acumulado de venda de elétricos usados até setembro já está quase em 46 mil carros. Mas um outro ponto de atenção extremamente importante para os nossos autoespectadores, que demonstra com clareza o quanto os consumidores em geral já estão bem maduros em relação a essa questão da depreciação do carro elétrico, vem uma pesquisa que foi publicada há muito poucos dias atrás pela Anfávia, que é a principal entidade do setor automotivo, que ouviu nada menos que 3 mil pessoas espalhadas pelo Brasil. Observe na tela que, em maio deste ano, aproximadamente 40% dos entrevistados se declararam inclinados a comprar um veículo eletrificado, 16% deles elétricos puros. Mas o que chama mais atenção nesse slide, e vai ao encontro da nossa pauta, é que, dentre os fatores que levariam os entrevistados a não comprarem um carro 100% elétrico, somente 9% deles citaram o valor de revenda. Ou seja, o diabo não parece ser tão feio quanto alguns queiram levar a crer. Bom, a gente está se aproximando do final do nosso bloco e eu gostaria que você apresentasse suas conclusões finais para os nossos telespectadores. Olha, Bacelar, eu pensei bastante numa forma legal de tentar concluir essa história como um todo, não só pensando na depreciação do carro, né, que é o assunto do episódio de hoje, mas tentando trazer um pouco de cada um dos episódios que a gente teve nesses últimos 3, né? Então, eu queria mostrar um contexto como um todo, o ecossistema total dessa história, não só da desvalorização do carro, mas também o quanto que você vai ter de despesa nesse produto nesse período, para que a pessoa tenha uma visão clara de tudo que está em torno desse contexto, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu montei essa tabela com as 3 categorias, de híbrido, elétrico e etanol, considerando um carro, um preço médio de R$200 mil, um carro elétrico que tivesse uma bateria 60 kWh, num preço do quilowatt de R$1 por quilowatt, e um carro a etanol que tivesse um tanque de 50 litros, com um preço do etanol de R$4. São os mesmos valores, os mesmos dados que eu usei no primeiro episódio, então para facilitar o processo, tá? Além disso, também trouxe a questão do IPVA, que a gente falou no episódio passado, né, do IPVA, do seguro e da manutenção, quanto que custaria ao longo de um ano esse carro, né? E aí, para o IPVA, eu quis trazer um dado mediano, não o IPVA mais caro nem o mais barato, já que alguns estados oferecem IPVA zero para híbrido e para elétrico. Eu quis trazer um IPVA médio. Então, para carro etanol, 3%, 2% para híbrido e 1% para elétrico. Tá? Então, e considerando que esses carros rodassem 1.500 km por mês. Então, um carro elétrico que roda 1.500 km por mês vai ter um custo total por ano de R$16.800. Um carro híbrido que roda esses mesmos 1.500 km por mês, em um ano vai ter um custo total de R$19.800. E um carro etanol vai ter um custo total em um ano de R$24 mil. Tá? Ou seja, nesse ponto, o carro etanol tem uma despesa um pouco maior do que as demais, mesmo tendo uma depreciação um pouco menor. Mas aí é que vem a virada do jogo. Né? Quando a gente olha a questão da depreciação, os carros de R$200 mil, e aí seguindo a base de depreciação que a gente viu no slide anterior da Bright, um carro de R$200 mil elétrico, ele vai ter uma depreciação de 9%, então depois de um ano ele vai te valer R$182 mil.
Um carro híbrido também é a mesma coisa, com esses mesmos 9% de depreciação, vai valer R$ 182 mil. Um carro a etanol, com 6% de depreciação, vai valer R$ 188 mil. Ou seja, existe uma pequena vantagem entre esses 3 modelos, né, essas 3 categorias. Mas aí é que entra a diferença. A hora que você soma a questão na verdade diminui, né, a questão da depreciação depois de um ano com os gastos, a gente vai ver uma diferença nessa história. Vamos lá. O carro que você um carro elétrico que você depreciou depois de um ano no valor de R$ 182 mil, ele vai ter um custo no primeiro ano de R$ 16.800. Quando você diminui o valor do outro, no final das contas, vai te sobrar R$ 165 mil nesse carro. Num carro híbrido, que também seria os mesmos R$ 182 mil que vai sobrar depois de um ano de depreciação, depois de depreciado, quando você soma ou você diminui os R$ 19.000 dos gastos do primeiro ano, vai te resultar em R$ 162.200. Num carro a etanol, que você tem uma depreciação um pouco menor, que vai ter um valor de R$ 188 mil depois de um ano, você vai ter uns gastos básicos de R$ 24.000, ou seja, um total aí de R$ 163.000. Então, no fundo, quando você vai analisar bem na ponta do lápis, o carro elétrico ainda é mais vantajoso do que o carro etanol, mesmo ele tendo uma desvalorização um pouco maior. Por quê? Porque você vai gastar menos ao longo de um ano com esse carro. E se você for analisar o híbrido, é muito próximo. A gente está falando de R$ 1.000 de diferença de um para o outro. Então, a diferença de um para o outro é muito pequena, principalmente quando a gente olha do híbrido para o etanol, né? No final, acaba sendo mais vantajoso você ter um carro elétrico dentro desse contexto como um todo, considerando todo esse ecossistema de gastos e depreciação do produto que a gente veio falando nesses 3 últimos episódios. Então, o resumo dessa conclusão é: carros a combustão tem uma atualização, tem as atualizações um pouco mais demoradas, como você dá um exemplo de um desses. Carros eletrificados atualizam com mais rápido, uma tecnologia mais rápida, eles são geridos a software que você consegue atualizar via over-the-air ou via o próprio pendrive no concessionário. Então, e outro ponto de importação, reduzir ao longo do tempo, principalmente ligado àqueles últimos 2 pontos lá do começo da nossa conversa, né? Que é a questão de marcas desconhecidas que estão cada vez mais se tornando conhecidas, se consolidando no mercado e crescendo no mercado, assim como foram as outras também no passado. E também a gente passa a ter mais carros desses na rua, as pessoas comprando mais carros com seguros mais baratos também. Tudo isso ajuda a desvalorização ao longo do tempo. Já veio acontecendo no último ano, e a tendência é que isso continue acontecendo até chegar num nível muito próximo do que é o carro a combustão. Não, fantástico, Guidosa. Inclusive, assim, pegando do final, né, da tua explanação, foi um resumo extremamente completo, denso, recheado de informação qualificada, que está em linha com o nosso mantra aqui do programa, né? É entregar informação muito qualificada para que a nossa audiência consiga tomar suas decisões de negócio da forma mais estruturada, com o máximo de conhecimento possível para minimizar qualquer erro de avaliação e de decisão. E, como se não bastasse todo esse conteúdo, queria trazer apenas mais uma reflexão adicional para vocês. Observem mais um importante detalhe daquela recente pesquisa publicada pela Anfávia que eu mencionei. Nesse slide que vocês estão vendo, são apresentadas 2 projeções das mudanças de composição da frota de carros nacional até 2040 por tipo de propulsão. E atenção para o código de cores que aparece na parte de baixo, onde o cinza representa motores a combustão. Observe que em ambas as projeções, a previsão de redução dos carros a combustão nas vendas totais será rápida e radical. E em 2040, ou seja, daqui a apenas 15 anos, essa participação cairá dos atuais 96%, ou seja, quase totalidade, para apenas 14% ou míseros 9%, a depender do cenário. E aí fica a pergunta que não quer calar. Se temos mesmo que nos preocupar com depreciação do valor do nosso carro, que tipo de propulsão realmente tem o maior risco de nos prejudicar? Fica aqui essa reflexão final para vocês. Você gostou do conteúdo desse corte? Então assista a versão completa do programa. O link está aqui embaixo na descrição.